Meus amigos, já não há como esconder. Israel está se preparando para uma grande guerra que pode ser deflagrada em pouco tempo, daqui a pouco tempo. Como seria um cenário de guerra no Oriente Médio? Seria desastroso. Desastroso tanto para Israel quanto para os países todos da região, principalmente o Irã. Quem faz essa análise bastante detalhada e muito preocupante é este senhor que vocês estão vendo. Ele foi embaixador de Israel nos Estados Unidos, chama-se Mike Oren. E ele descreve detalhadamente como será um conflito entre Israel e os seus inimigos no Oriente Médio. Ele diz o seguinte: um conflito entre Israel e Irã poderá facilmente ser desencadeado e criar uma enorme deflagração, devastando Israel e outros países da região. Vejam, devastando Israel e outros países da região. É um israelense falando, um ex-embaixador de Israel nos Estados Unidos. Não é uma previsão aleatória ou de alguém por fora do problema. Ele diz: Israel já está se preparando para uma guerra com a República Islâmica e realizou centenas de ataques contra alvos ligados ao Irã no Líbano, Síria e Iraque. Porém, um único erro de cálculo durante um desses ataques aéreos pode causar retaliação pelo Irã, escreveu Owen a uma coluna publicada no Atlantic na segunda-feira, ontem. A matéria está aqui e o Atlantic diz o seguinte, repete, ou melhor, o Times of Israel faz um resumo da publicação ou do escrito de Oren ao Atlantic. A matéria do Atlantic diz o seguinte: enquanto isso, as forças de defesa de Israel anunciaram a adoção de um plano de emergência com o codinome de Momentum para expandir significativamente a capacidade de defesa de mísseis de Israel, sua capacidade de reunir informações sobre alvos inimigos incorporados e a preparação de seus soldados para a guerra urbana. As tropas israelenses, especialmente no norte, foram colocadas em pé de guerra. Israel está se preparando para o pior e agindo no pressuposto de que os combates podem começar a qualquer momento. Bem, voltando ao Times of Israel, ele diz o seguinte: uma operação de bombardeio das forças de defesa de Israel pode atingir inadvertidamente um alvo sensível ou alguma autoridade israelense pode sair da linha e de dizer algo para envergonhar o Irã após um ataque, disse Oren. O Irã poderia retalhar, vejam, aqui vem a análise do ex-embaixador, o Irã poderia retalhar com um ataque de mísseis de cruzeiro contra um alvo crítico, como o quartel-general militar de Tel Aviv, seria o equivalente ao Pentágono em Tel Aviv, em Israel, provocando uma resposta maciça contra o Hezbollah em Beirute e no sul do Líbano. Bem, aqui no mapa nós podemos ver, aqui onde está o cursor, é Israel, um ataque exatamente nesse ponto negro, desencadearia, onde está o quartel-general, o equivalente ao Pentágono de Israel, desencadearia imediatamente um ataque massivo ao Líbano, onde está o Hezbollah. O Líbano é esta área aqui, ao norte de Israel, em verde. Mas acontece que aqui dentro mesmo do território de Israel, tem a faixa de Gaza, onde está o cursor, e mais ao leste a Cisjordânia. Daqui de dentro, Israel também poderia receber muitos ataques, muitos mísseis disparados contra Israel em vários dias. Israel teria que entrar dentro da faixa de Gaza e na Cisjordânia com seus tanques, com tropas,
mas também poderia ser atacado diretamente do Irã, da Síria e do Iêmen. E isso seria uma resposta aqui, um ataque pelas costas, vamos dizer assim, de Israel. Aqui no Iêmen existem bases iranianas com muito poder bélico. Poderia haver também um ataque por aqui, além do que a Turquia ficaria mais ou menos como um coringa na história, sem falar de que Israel, para mover-se no espaço aéreo da Síria, encontraria o sistema de defesa russo. Bem, a matéria do Jerusalém Post continua dizendo o seguinte: então os foguetes cairiam sobre o Estado judeu a uma taxa de 4.000 por dia. É bom lembrar que o Hezbollah detém em seu poder no Líbano 150.000 projéteis entre mísseis e foguetes. A estimativa aqui do ex-embaixador israelense nos Estados Unidos é um ataque de 4.000 foguetes por dia vindos do Hezbollah. Isso faria o sistema de defesa, colapsaria ou sobrecarregaria o sistema de defesa antimísseis Iron Dome, quando os projéteis atacassem alvos civis e militares em todo o país, disse Oren, que serviu em Washington, D.C. entre 2009 e 2013. Além disso, mísseis de precisão, iranianos guiados, podem causar estragos, já que o sistema de defesa de mísseis David Sling seria estilingue de Davi, que poderia detê-los, esses mísseis de cruzeiro, já não seriam detidos pelo Iron Dome, mas sim por esse estilingue de Davi. Porém, esse estilingue de Davi, o David Sling, nunca foi testado em combate e uma única interceptação custaria $1 milhão. Para interceptar um míssil, $1 milhão. Se errar, se não for capaz de interceptar um míssil, claro que a despesa não seria irrisória comparado a perdas de vidas, mas quantos mísseis o Irã poderia lançar ao mesmo tempo frente a um sistema que não foi testado na prática, não se tem ideia de como responderia na prática. Tudo isso são preocupações muito sérias a Israel. Ataques perto do aeroporto internacional Ben Gurion podem fechá-lo. Aqui, outras questões também bastante problemáticas durante a guerra. Um aeroporto fechado, os portos do país poderiam também ser fechados, cortando Israel com o lado de fora. E ataques cibernéticos iranianos poderiam desligar a rede elétrica. O ex-embaixador fala em ataques cibernéticos iranianos, mas sem considerar também os russos. É claro que os iranianos têm hoje muito conhecimento nessa área pela sua boa relação com a Coreia do Norte, que é especialista em ataques cibernéticos. Isso também, os ataques cibernéticos poderiam desligar a rede elétrica de Israel. Veja, Israel atacado por todos os lados, dentro da faixa de Gaza, na Cisjordânia, atacado pelo Líbano, atacado da Síria, atacado do Iraque, pelo Iraque, atacado lá nas costas, pelo Iêmen, na sua fronteira sul, e quem sabe até mesmo poderia ser atacado pela Turquia e atacado diretamente do Irã, pelos mísseis de cruzeiro do Irã capazes de atingir Israel. E ainda assim, tendo seus portos fechados, seu aeroporto fechado e sem energia elétrica. Imaginem a situação, a difícil situação, a situação realmente muito preocupante de Israel. Mas isso ainda não é tudo. O ex-embaixador diz o seguinte: ainda teria a questão dos terroristas. Terroristas no local atacariam as comunidades fronteiriças, a economia deixaria de funcionar,
os hospitais ficariam sobrecarregados e as fábricas e refinarias danificadas lançariam produtos químicos no meio ambiente. Ele descreve aqui um cenário realmente apocalíptico. Mas, claro, Israel teria que se defender, e aí vem outro problema. Israel, ao se defender, teria que se defender de modo muito pesado. E então, o ex-embaixador comenta: as forças de defesa de Israel seriam confrontadas com atacantes nas fronteiras, no Líbano e Gaza, enquanto mísseis de longo alcance voariam da Síria, Iraque, Iêmen e Irã, alguns de fora do alcance da Força Aérea Israelense, que também seria forçada a enfrentar defesas antiaéreas russas na Síria. A infantaria de Israel participaria de combates urbanos no Líbano e Gaza. Suas forças especiais seriam enviadas para longe de suas fronteiras na Síria e no Iraque, e seus mísseis bombardeariam o Irã, escreveu Oren. Os mísseis, claro, que não seriam convencionais nesse caso, deixando um número realmente muito grande de civis mortos. O ex-embaixador continua: a resposta de Israel causaria muitas baixas civis, e Israel logo seria acusado de crime de guerra, enquanto os protestos na Cisjordânia receberiam também uma resposta aguda das tropas israelenses de lá, da Cisjordânia. A resposta dos Estados Unidos seria um fator crucial em termos de fornecimento de munições, apoio jurídico e apoio após a guerra na negociação de tréguas, retiradas de tropas e trocas de prisioneiros e acordos de paz. Ele diz: os Estados Unidos forneceram historicamente esses 3 pilares de apoio a Israel durante seus momentos de maior necessidade, escreveu Oren, e poderiam fazer isso novamente. Só que há um problema, ele diz: se os Estados Unidos ajudarão Israel com qualquer intervenção militar direta, não é certo. Bem, por que o ex-embaixador está dizendo que não é certo? Porque vejam que coincidência. Eu vou só terminar de ler o próximo parágrafo para fazer esse comentário. O Times of Israel diz: Israel tem um forte relacionamento com o governo Trump e provavelmente receberá apoio significativo se necessário. Mas, diz o ex-embaixador, a política atual dos Estados Unidos complica a situação. Em 1973, o Egito e a Síria viram um presidente preocupado com um processo de impeachment e concluíram que Israel estava vulnerável. Na guerra subsequente, Israel prevaleceu, mas a um preço excruciante. A próxima guerra pode ser ainda mais cara, disse ele. Claro que ele está se referindo em termos de vida também, evidentemente. Em infraestrutura, Israel seria praticamente arrasada. É o cenário descrito por Oren. Mas a terrível coincidência é a seguinte: em 1973, em outubro de 73, Israel foi atacada de surpresa durante um feriado religioso, o feriado do Yom Kippur, o Dia do Perdão. As tropas israelenses, os comandantes israelenses não acreditavam que poderiam ser atacados numa festa religiosa. Ficou todo mundo mais ou menos de guarda baixa, e foi exatamente aí que Egito e Síria atacaram Israel. O Egito entrou inclusive vários quilômetros dentro de Israel, assim como a Síria. Israel depois reagiu, acabou uma espécie de milagre, entrando na Síria, chegou até Damasco, e só não chegou à capital do Egito, não tomou a capital do Egito,
porque nesse momento já Estados Unidos e União Soviética tinham entrado para... Inclusive a União Soviética ameaçou entrar na guerra para defender a Síria. Israel tinha chegado até Damasco. Poderia ter tomado a Síria e tomado o Egito se quisesse. Isso depois de estar perdendo uma guerra, porque foi atacada de surpresa. Bem, o cessar-fogo foi promovido pelos Estados Unidos e pela União Soviética, mas Israel não devolveu, por exemplo, parte do que havia conquistado no Sinai e também nas colinas de Golã, assim como a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Tudo isso Israel conquistou na guerra depois de estar perdendo, repito. Essa foi a guerra do Yom Kippur, em outubro de 1973. Em 67, Israel tinha entrado na Guerra dos 6 Dias e tomado alguns territórios. Foi uma guerra fulminante. Israel teve uma vitória esmagadora contra a Síria, Egito, Iraque, Líbano e Jordânia, com apoio também da Arábia Saudita, do Líbano, ou melhor, perdão, da Jordânia. Enfim, os países árabes ajudaram, deram um apoio. A Líbia, principalmente, ajudou muito esses países que entraram em guerra, a Guerra dos 6 Dias, mas Israel deu conta rapidamente daquela guerra e isso criou essa animosidade toda. Síria e o Egito queriam recuperar os seus territórios perdidos na Guerra dos 6 Dias e esperaram 1973 chegar, esperaram o feriado religioso de Yom Kippur para atacar Israel. Bem, o que aconteceu nesta guerra que foi muito perigosa e que quase Israel perdeu? O pano de fundo era uma crise política nos Estados Unidos. O presidente Richard Nixon já enfrentava o problema de Watergate, que viria a fazê-lo renunciar em 74. Em 73 já havia uma crise política nos Estados Unidos. E foi por isso que os inimigos de Israel sentiram-se seguros naquele momento. Vamos atacar Israel porque neste momento os Estados Unidos estão distraídos e não darão o apoio necessário a Israel. E foi de fato o que aconteceu. Inclusive o sistema de defesa de Israel falhou em alertar os seus generais, os generais israelenses, para os ataques realizados no Yom Kippur. Bem, isso é um resumão, mas o fato foi esse. Os Estados Unidos, em 73, quando Israel foi atacado, estavam distraídos com o problema de impeachment que seria aberto contra o presidente Richard Nixon, que renunciou em agosto de 74. Então, do momento em que Israel entrou em guerra até 74, o clima interno americano era bastante conturbado. Pois bem, o que nós estamos vendo hoje, senão a repetição de 73? Donald Trump, queiramos ou não, está enfrentando uma grande crise interna. Já agora que o impeachment foi formalizado, começarão os depoimentos abertos, televisionados, e ninguém sabe aonde isso pode dar. Pode ser que agora os Estados Unidos também estejam tão distraídos quanto estiveram lá na década de 70. E isso pode animar, sem dúvida, aqueles que estão ali muito próximos a Israel, como Síria, como Iraque, como Irã principalmente, como o Hezbollah, que está no Líbano, e, evidentemente, o Hamas na faixa de Gaza e a Jihad Islâmica Palestina na Cisjordânia. O clima nos Estados Unidos está pesado, a confusão política está a todo vapor nesse momento, e some-se a isso a política externa de Donald Trump, que eu tenho dito e repetido aqui,
foi desastrosa. Deveria ter controlado o ímpeto do Irã quando seus militares tinham um plano para quebrar, vamos dizer assim, a espinha dorsal bélica do Irã. E Donald Trump, pensando na vida de 150 soldados iranianos, resolveu não atacar, deixar para lá e impor embargos econômicos e assim por diante. Pois é, o tempo passou e agora o Irã está mais furioso do que nunca. E a situação complicou-se muito na medida em que os Estados Unidos foram deixando a Síria. Tem ainda um destacamento lá no deserto ao sul da Síria, próximos à Jordânia, mas é um destacamento, está ali para dizer: oi, nós estamos aqui, somos amigos de Israel. Mas vejam, pela descrição do problema do ex-embaixador israelense nos Estados Unidos, a coisa é muito séria. Israel poderá ser atacado por todos os lados, poderá ter a sua rede elétrica derrubada, poderá ficar sem aeroportos, sem portos, e aí terá que colocar em prática o projeto Sansão. O Sansão, um juiz de Israel, essa é uma história bíblica. Sansão, aquele que teve o seu cabelo cortado por Dalila, era um juiz de Israel, e foi cego, foi traído pela belíssima Dalila, cortaram-lhe o cabelo, Sansão tinha força no cabelo, e o aprisionaram, os inimigos de Israel. Ele, quando percebeu que ele estava com os 2 olhos furados, mas quando percebeu que sua força voltava porque seu cabelo havia crescido um pouco, ele, apresentado como um troféu de guerra durante uma festa no palácio do rei dos cananeus, ele simplesmente, em 2 colunas, como era muito forte, acabou derrubando as 2 colunas que sustentavam o palácio e matou a todos, inclusive ele mesmo morreu. Mas pelo menos matou o establishment dos inimigos de Israel. Essa história bíblica tem muito a ver com a estratégia militar de Israel desde que o Estado moderno judeu foi fundado. Israel não passará por outro holocausto. Se Israel ver que está tudo perdido, agirá como Sansão, derrubará as colunas do Oriente Médio, quem sabe até as colunas do mundo. Isso quer dizer o seguinte: Israel, se não puder mais se defender por ter os seus sistemas de defesa comprometidos ou saturados, não restará alternativa a Israel se não usar o seu poder nuclear. Bem, e aí, depois disso, ninguém sabe o que pode acontecer. Quer dizer, sabemos através da Bíblia, pelas profecias, mas o decorrer do período é sempre uma surpresa. Seja como for, a situação é muito grave. Israel está, sim, se preparando para uma grande guerra. Não é bom taparmos os olhos nessa hora, porque uma grande guerra lá no Oriente Médio nos afetará a todos de modo inimaginável. As bolsas cairão, a economia pode quebrar no mundo todo, podem faltar serviços básicos, essenciais, por causa da quebradeira econômica. Pode ser que o cenário apocalíptico se estenda para todos os lados. Por isso não é bom terminar o ano só no oba-oba e na alegria. É bom que tenhamos também um pouco de prevenção. É bom ter estoque de comida, água, remédios e assim por diante. O que vem pela frente pode não ser nada, mas também pode ser o pior dos mundos. Até depois.